Gatas, estamos aqui com mais um dia do Cueca, feliz da vida e hoje com música. Ai, que delícia! Até dá uma aquecidinha no coração. Ele é 40 a mais, ele é sound healer, é isso mesmo? Isso mesmo. Ai, falar errado, né, Brasil? Pelo amor de Deus. E ele aplica a terapia da música dentro das empresas. Estou felicíssima da vida que os empresários estão tendo essa consciência. Ele vai me corrigir se eu estiver errada. Estamos com Wesley Lima, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Imagina, uma honra. A honra é Imagina toda minha. ter alguém que fale de música aqui. Ai, que beleza. E uma música diferente. É uma música com base científica e intuição terapêutica. Então, ela tem propriedades para a saúde mental e para o bem-estar em cada instrumento incluído nessa técnica. E quanto tempo que você trabalha com essa técnica? Bom, aí eu preciso voltar, né, há 23 anos atrás. Eu sou músico, Ah, então eu já tive banda de gospel, depois tive banda de reggae, depois banda de rock. Eh, então aí eu fui estudar mandarim, e aí eu morei mandarim? foi. Jura? E aí eu fiquei na China um tempo para fazer intercâmbio, então aprendi algumas coisas dos instrumentos de lá também. E retornei ao Brasil. Quando eu retornei ao Brasil, eu entrei na Apple como motorista. Hum, E logo que eu entrei, eu era paralelamente, eu era músico. sim. E aí eu entrei na Apple, então eu fiquei nessa de estudar mais para ficar na Apple, e aí eu fui promovido para técnico, depois para técnico 2, depois para engenheiro, depois engenheiro um, engenheiro 2, engenheiro 3. Até disseram: olha, a gente quer que você entre numa faculdade para você chegar mais longe. Só que eu não tenho paciência para faculdade. E Não, aí, porque você dá música. não, eu preciso da música. E É. aí foi um período muito feliz, mas veio a pandemia, que é a frase que todo mundo está dizendo, né, nas entrevistas, mas veio a pandemia. Sim. E aí, quando veio a pandemia, as coisas começaram a não fazer muito sentido para mim. E aí, eu estava com burnout e depressão nessa época. E aí, aí eu saí da Apple, e com burnout, com depressão. Olha só. E Porque estava nisso, fazendo o que não gostava. eu não gostava. É. E aí, assim, falaram assim: "Olha, você vai ter que entrar numa faculdade". Olha, eu queria morrer, mas eu não queria entrar na faculdade. Porque, assim, eu aprendo as coisas, me dá as coisas. Eu aprendi o mandarim, aprendi música, aprendi inglês, espanhol, tudo, e música, violão, tudo no começo, começando tudo sozinho para depois ir mais a fundo. Então, a música sempre foi fluida na minha vida. As outras coisas, não. Então, como eu tinha facilidade, a vida foi me levando para outros caminhos, até que eu falei assim: "Não, quer saber? Isso não pode ser assim". Então, eu estava procurando uma outra coisa para fazer na época da pandemia, e aí eu conheci o Sound Healing. E aí eu comecei a estudar, e eu tenho, por ser autodidata, Muito, hein? é, Não é pouco. eu tenho essa coisa. E aí eu sou muito intenso naquilo que eu gosto. Então, assim, eu vou muito a fundo, muito. E esse é o bom do autodidata, e esse é o problema do autodidata, porque se não fizer, não for do meu interesse, se eu não gostar muito, Você abandona. eu abandono. Então foi até mesmo na Apple, eu aprendi as coisas, mas eu não gostava muito, então eu não ia tão a fundo. Ainda assim, ainda consegui ir longe. Mas Mas não eh, estava feliz. não. E aí eu fui estudar o Sound Healing, então eu comecei a estudar artigo científico um atrás do outro. Então eu comecei a comer todo tipo de artigo que me aparecia. Eu comecei a estudar, 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 e aí eu fui fazer um curso, outro curso, outro curso, fiz vários cursos. E
E eu já era músico, então eu já sabia tudo, a questão era como é que eu ia Estava usar isso nessa já adormecido. estava tudo pronto. E aí, quando eu comecei a fazer, aí eu vi que existe uma deficiência muito grande nas empresas para falar sobre saúde mental, bem-estar e cuidado com as pessoas. Hoje mais do que nunca. Sim, mas hoje existe uma consciência de que o ser humano precisa ter isso para ser completo dentro Mas da empresa. precisamos passar por uma pandemia para ter um estresse Isso. altíssimo. Se não vai pelo amor, vai pela Vai dor. pela dor. E aí É. foi o que aconteceu com a gente. Então, as empresas começaram a ter consciência de que bem-estar e saúde mental faz parte do funcionário, que é um ser integrado. Não existe isso de separar a pessoa. Ah, em casa ele deixa os problemas lá, porque aqui no trabalho ele tem que produzir, ele tem que focar. Não, a pessoa é uma só. A pessoa que está com um trauma, um problema muito grande com o filho, ele não vai desligar a cabeça dele para Vou pensar fazer a só em trabalho. contabilidade da empresa. Não, Filho, fica lá. a pessoa fica com a cabeça meio lá, meio cá, é impossível dividir esse ser humano. Então, terapias, hoje em dia está tudo isso mais em voga, então as terapias integrativas, que são terapias que integram e pensam o ser humano como um todo, passaram a ter mais espaço. Aí entra o Sound Healing, que é onde esse tipo de cuidado, ele, através do som, é possível você sentir, eu posso dizer que é instantâneo, porque quando você participa de uma terapia, assim que termina, você se sente muito, muito diferente, muito leve, porque os instrumentos mudam as partículas de ar. Agora eu estou falando aqui com você, você só está conseguindo me ouvir porque o som é uma energia mecânica que pode chegar até você e ela altera as partículas e está alterando todas as partículas de ar que a gente está nesse momento aqui agora, nessa sala. Sim, Os instrumentos, eles mudam as partículas de ar de forma equilibrada e de forma diferente de uma guitarra, diferente de um baixo, de uma bateria. Então, eles movem o ar de forma diferente e quando atinge o nosso corpo, nós somos 70% água. Então, o som hum, move a água do nosso corpo. entendi. E aí a gente sente um equilíbrio maior e a gente não sabe por quê. Aí uma pessoa que eu estava fazendo sound healing com ela falou assim: "Olha, eu dormi, será que eu estou colhendo esses benefícios?" É impossível você fugir do som, se você está dentro do lugar e você está ouvindo o som, por mais que você durma, a Teu água do corpo seu tá corpo está respondendo. reverberando. Exatamente. E esses instrumentos, eles fluem pelo ar de forma organizada. E eles organizam o seu corpo da mesma forma. E nós somos uma antena. E a gente recebe isso e envia, e recebe e envia. Então, na Limas, que é a minha empresa de sound healing, como nós fazemos nas empresas, tem 100 pessoas, 50 pessoas. E aí, com a técnica de som e movimento, a gente passa com o instrumento nesse ouvido, depois nesse. E aí você está pensando assim: ah, eu preciso pagar uma conta, eu preciso dar comida para o cachorro, eu preciso sair daqui para o curso, eu preciso abastecer o carro. Então a gente está sempre nessa falação mental, né? E passa, por exemplo, uma taça tibetana dessa daqui no seu ouvido e depois ela vai para o outro ouvido, e aí ela vai para longe, depois vem uma outra pessoa com ou a mesma taça ou outro instrumento. E o seu cérebro, ele passa a desistir de lutar contra essa coisa de, peraí, que instrumento é esse? Não, mas eu ainda tenho que pagar minha conta. Então passa um instrumento, passa outro, passa nesse, passa... e aí a neuroplasticidade vai mudando tudo o que está acontecendo na cabeça da pessoa, que é uma coisa chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade é quando a gente tem a capacidade de aprender e criar novas sinapses neuronais e novos caminhos para resolver problemas de forma mais rápida e mais fácil. O sound healing com esses instrumentos trabalham exatamente isso, porque é uma coisa nova que você não sabe da onde vem o som, o que é,
Que tipo de som é esse? Então, muitas coisas passam a ocorrer na cabeça da pessoa que quando ela vai perceber, ela entrou dentro de si mesma e ela está num altíssimo nível meditativo sem nada externo. Então, sem antidepressivos, sem alucinógenos, sem tomar nada. Ela entra num grau meditativo dos gurus indianos, dos monges tibetanos que têm anos de meditação. Com Sound Healing, você entra nesse estado pela primeira vez. Você só faz em empresa ou você faz para um grupo menor? Faço para grupos menores, tem o jantar harmonizado também, que, por exemplo, amigas querem fazer um jantar ou casais, olha, vamos fazer uma noite aqui, aí a gente vai fazer o sound healing, depois a gente vai fazer o jantar. Tem também, a gente faz com um sommelier e ele mesmo fala que as pessoas que, quando provam o vinho antes do sound healing, elas têm uma sensação, depois elas têm outra completamente diferente, porque o foco dela está muito apurado. Então ela consegue sentir gostos e sensações que ela não sentia Então antes. ele desperta quais sentidos? A concentração plena e absoluta. Ele, tudo que você tem dentro de si, ele canaliza um foco absoluto. Então, quando você termina, vamos supor que você esteja com um problema ou que você esteja com uma ideia. Durante o Sound Healing, ele vai te ajudar a você canalizar, entrar dentro de si próprio, como a meditação funciona. Ele funciona da mesma forma que a meditação, só que potencializado em muito mais vezes. Porque a meditação, as pessoas ficam brigando com a mente. Ah, eu tô com 1 minuto, 5 minutos e a minha cabeça não para. Com Sound Healing, sua cabeça para. É impossível sua cabeça não parar. E quando a gente faz esse freio, aí que começa a vir ideias, novas formas de resolução. O seu cérebro ele passa a funcionar de forma diferente. E você também colhe benefícios físicos, porque as taças tibetanas são os instrumentos que mais têm estudos científicos a respeito no mundo. Não existe nenhum instrumento que tenha tanto estudo científico quanto a taça tibetana. E eles têm efeito analgésico. E é muito comum, por exemplo, uma pessoa que está com problema circulatório, bucite, tendinite, e todos os tipos de nite. E aí, se você coloca essa taça em cima da pessoa usando a técnica correta, você diminui sem precisar de nenhum remédio, só com as taças tibetanas você atenua a dor da pessoa, porque ele começa a fazer fluir o lugar onde está inflamado, por exemplo. Eh, Dores de cabeça, é que são muitos benefícios. Eu tenho todos esses artigos científicos, eu sou fanático do estudo científico de instrumentos musicais. Então, as taças tibetanas são, de longe, o instrumento mais terapêutico e científico que existe na humanidade hoje. Com resultados, Com então. resultado publicado, que já se usa no Nepal, é muito comum se usar esses tipos de instrumento para cura de várias doenças e de vários problemas, principalmente inflamatórios. No Ocidente, a gente está começando a conhecer agora. Nossa, que super interessante É isso. divertido. Divertido não, isso é o máximo você sair não, vamos colocar assim, mas você diminuir o medicamento É, por conta de um tratamento terapêutico, sim. é muita evolução. Sim, e é milenar. E como é evoluído, mas é milenar e é É, antigo. mas a gente também é um país novo. Mas não é uma exclusividade nossa. Eh eh, o Sound Healing como técnica, ele está muito famoso agora no Texas, nos Estados Unidos, mas não nos Estados Unidos inteiro. Só que o Sound Hum, Healing como benefício para as pessoas, para os funcionários, ele está sendo mais conhecido na Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Limas é a única empresa que faz isso. Eh
Só que no restante do mundo, as taças tibetanas, ficaram muito localizadas ali na Índia, né, então, não se conhecia muito, é um país muito antigo, milenar, então tem muitos países mais novos que o Brasil que também não tem muitos países antigos que também ainda não têm a taça tibetana. Não é questão de ter ou não ter, é questão de popular, né, de estar mais popular naquele lugar. E para benefícios físicos, o ideal é que a pessoa faça mais de uma sessão. Em empresas, a gente faz muito salas de descompressão. Então a empresa fala assim: olha, no dia 15 de setembro é o dia do bem-estar. Então, no dia do bem-estar vai ter o Sound Healing. Aí, no dia do bem-estar, a gente está lá, a gente leva toda a estrutura, todos os instrumentos, todos os colchonetes, cobertores, mantas, e o sound healing é feito de olhos fechados. Então a gente leva os tapa-olhos e inicia a sessão. Quando a pessoa pensa que, nossa, mas não faz nem 10 minutos que a gente está fazendo, já se passaram 1 hora e meia. E as pessoas sempre falam que, não, mas você começou quase agora. E a gente, ó, presta atenção no relógio para vocês não falarem que a gente Não tá não está trabalhando. trabalhando, mas é bem comum, porque a pessoa entrou num estado tão profundo que ela perdeu a noção do tempo. Que delícia. É incrível, eu sou suspeito Meu para falar. Deus. Ainda bem que as empresas estão tendo esse olhar agora com funcionário. É, sim, para este olhar, as grandes. As pequenas ainda hesitam por conta de custo, ela tem que É, sobreviver. elas estão lutando ainda. As grandes não conhecem ainda o sound healing. Outras coisas eles já estão adotando, mas o sound healing ele ainda é pouco conhecido. Mas as que conhecem, por exemplo, eu não posso falar o nome aqui, mas tem um banco que ele faz tanto para os funcionários deles quanto para os clientes. E aí a gente está sempre Olha, fazendo com ele, para cliente e funcionário. Por quê? não tenho conta nesse banco. Nunca fui convidada. Ele é bem popular. Ai, que ódio. Não fui convidada. Aí é assim, para os clientes, eles causam uma sensação de engajamento e as pessoas defendem a marca. Fala: Claro, "Nossa, que legal, a empresa está fazendo isso por mim", e é um negócio muito a palavra mágico ou sobrenatural não é é que eu não tenho é uma uma palavra. preocupação, é um acolhimento, Isso, é. é algo desse gênero. Me sentiria assim se eu Se sente repetisse cuidada. repetisse, ó, recebesse um convite para participar, aí eu iria participar e eu ia falar assim: "Gente, que acolhimento". Pois é. Acho que essa seria a palavra. Para os clientes foi interessante, porque a gente te disponibilizamos, assim, dezenas de colchonetes e aí, a gente não tinha levado tão mais colchonetes, eu falei: "Ah, vou levar uns 10 a mais". Aí usaram os 10 a mais e ainda teve gente que falou assim: "Olha, eu quero participar". Eu falei: "Não, mas já acabou". Eu falei: "Não, então a gente deita no chão, mas não posso perder". Porque as pessoas começaram a falar: "Nossa, que ela foi, ele foi", e aí é muito comum, assim, a gente vai lá, faz 10 pessoas. No mês que vem já tem 15, depois no outro 40, depois aí você tem que fazer várias sessões para poder atender todo mundo. Qual o máximo que você Umas consegue? 200 pessoas. Depende do tamanho da Nossa. sala, né, também. O tamanho da Não, mas sala, a é a tua sonorização. estrutura. É, mais ou Tua menos assim. estrutura para 200 pessoas é muita coisa. Deitadas, né, então, Deitadas, é muita coisa. cada pessoa deitada seria 3 sentadas. Então, Então, realmente existe a única coisa que a gente precisa é uma sala vazia e silêncio. O resto a gente faz tudo. Pode ser para 10 pessoas, pode ser para 200 pessoas. Claro que 200 pessoas é num ambiente muito maior e a gente pode fazer 2 sessões e individual você faz também. faço, mas eu gosto mais do em Você grupo. gosta do A minha equipe faz o individual. Eu faço de vez em quando individual também. É que o individual ele exige mais sessões é. e a sala de descompressão é uma vez por mês, por exemplo. O individual o legal é fazer pelo menos uma vez por semana. Então, tem a equipe que trabalha comigo, que eles fazem também o individual,
E para os funcionários é bom que os funcionários defendem a causa da empresa, a missão da empresa, sabe. É E muito legal. é, Olha, se o empresário soubesse o tamanho do benefício que ele pois é, tem, porque ele vai ter funcionários engajados, funcionários tratados, exato, né, mentalmente é, e com o corpo também, porque tem um benefício que tem. você diz no corpo. Gente, que é melhor que um funcionário comprometido? Pois é, ele Quanto rende vale? melhor. É, e Ele não é ele tanto. veste a sua camisa, assim, ele vai brigar por você, ele pula na frente da bala. E é uma questão de lógica, porque você vê que, assim, a pessoa vamos supor que ela tenha um desentendimento com o colega. E, hum, vamos supor que aí ela passa por uma sessão de sound healing, em seguida. Ela não vê esse mesmo problema da mesma forma que ela via antes de fazer. Ela encurta o caminho e começa a entender que desperdiçou energia e começa a pensar em outras formas de resolver o problema e passa para outra para usar essa energia com mais eficiência. Filosofia de vida, você vai mudando uma filosofia. Economia de energia. Olha que espetáculo. Exatamente. Meu Deus, sensacional o seu trabalho, sensacional. Eu queria que você me mostrasse mais os seus instrumentos, Tá. para que a gente possa ter uma noção. Então eu vou te mostrar aqui. Esse aqui são as taças tibetanas. Hum. Essa é a taça. Isso é o que você gosta mais, né? Isso é que você. Eu gosto do handpan, que eu vou mostrar para você, que é um instrumento suíço. Hum, Mas esse aqui, ele como eu falei, mais terapêutico, mais científico. Ele realmente é necessário numa vivência de sound healing. Então, esse daqui, essa taça, ela pode ser tocada direto no corpo da pessoa. Então, você se deita, eu posso colocar, você está com muita dor nas costas. Então, existe um sentido para tocar ela. Existe cada um de uma vez. Então, primeiro você toca a maior, que essa aqui é a taça raiz. Essa aqui é essa taça do coração, essa é a taça da coroa e essa é a taça universal. Então, você tem que saber onde colocar elas e fazer a técnica correta. E aí você colhe os benefícios da analgesia, né. Então entendi. eu vou tocar, elas uma vez, e aí você vai perceber que para o final você vai sentir o vibrato, a ondulação, e ela vai aumentando conforme passar o tempo. E esse vibrato são as partículas de ar se organizando entre si e no nosso ouvido, Entendi. tá. Então eu vou to e aí conforme o tempo vai passando, o vibrato vai ficando mais longo. Parece que essa daqui faz um É. maior, né? E aí você começa a perceber questões de autoconhecimento. Hum, Que sons você mais gosta, graves ou agudos? Às vezes você não sabe ainda. Aí é. numa sessão de sound healing, é muito comum. As pessoas chegam: "Oh, que som era aquele que fazia, sei lá, aquele barulho?" Aí eu falo: "Ah, é esse instrumento que", eu falo: "Cara, esse barulho é insuportável". Eu falo: "Então, mas qual que você gostou?" Aí sempre a pessoa vai para um som oposto completamente àquele. Hum. Aí logo se conclui, então você gosta mais de sons nesse timbre mais agudo ou mais grave. Aí foi uma vez eu toquei, tem os gongos, é que os gongos são muito grandes, né, Hum. e a moça começou a chorar, e ela falou assim: "É que me incomoda tanto que eu fico emocionada". Ah, não, desconforto, na verdade. Ela estava passando, Então, não sabia dar nome. vai entender. E aí as taças tibetanas, Hã. essa aqui é a taça da água para tocar em cima das pessoas, e tem a taça da lua, que é uma outra taça que ela é feita na lua cheia, Hum. que tem um som um Pode pouquinho. mexer? Fica à vontade. Ó, coloca na sua mão Hã. para você perceber. Segura em uma mão só, eu acho melhor. Isso, porque e aí você vai ver como que ela vibra. Na sua mão, a base, ela não está vibrando nada, zero.
É aqui nas pontas dos dedos que ela tá vibrando. Sim, é E isso mesmo. e aí, é essa vibração que você sente, tanto o som quanto essa pequena vibração que causa o efeito terapêutico. Hum, já adorei. Eu tenho uma taça grande assim, ó, enorme, não dá para trazer aqui, mas ela você entra dentro da taça. Ah, É, meu Deus. ela é fantástica. Gente. Olha, as taças são do Nepal e essa aqui é uma calimba, africana. As crianças na África é material escolar deles ter uma calimba. E a calimba ela lembra muito o mobile dos bebês. Então, eu vou tocar um pouco aqui para você. Tem uma noção. É, Verdade. e essa aqui é uma É calimba um sans. móvel mesmo. E ela, ó, ela faz esse efeito Gente, que uau. demais. Esse aqui é muito. E aí o que acontece? Você tá de olhos fechados e ouvindo esses sons, é, você vai para o espaço sideral com a cabeça. Você vai, só Deus sabe. Sim. Bate em Plutão e volta. Esse aqui, esse é o handpan. Handpan. Handpan, panela de mão em português, né? Ele é um instrumento suíço. Esse aqui é um mutante, que ele tem notas embaixo e em cima. Esse eu mandei fazer. Ele é uma escala romena, escala árabe. Então, Bem, já me senti, gente. esse aqui ele é bem sideral também, né? Um pouco árabe. Meu Ele é de Deus. inox. E ele é uma variação de um outro instrumento de Trinidad e Tobago que se chamava steel pan. O steel pan ele era côncavo, ele era para dentro e você tocava com baqueta. E aí depois os suíços resolveram fazer esse mesmo instrumento convexo e aí formou o handpan. Gente, tô passada. Ah, esse aqui é Acho que a fantástico. maioria não conhece. O Tenho handpan. certeza. No Brasil ele é relativamente novo. Eu fui no Festival de Handpan, o primeiro do Brasil esse ano, Ó, e primeiro. é o primeiro, é. Mas ele foi inventado em 2011. Ele é um instrumento muito novo, Muito novo. muito comparado aos outros. Ó, E nem, assim, vai, algum artista tocando isso, eu nunca vi. não, hoje em dia tudo é muito nichado. Então o artista que toca no meio do pessoal que toca é famoso, mas para aquele meio, sabe? A não ser que algum artista pop comece a introduzir. Aí, Então, sim. olha, uma coisa super. E nem nenhum artista pensou em colocar. Tem eu coloquei. Então, você, meu filho, o Tô mérito é brincando. todo seu. Não é? Claro. Ó, esse aqui é um coxi. Esse aqui, então você tá deitada lá durante a vivência do Sound Healing. Então, Ah, como não dorme, gente. aí você passa nesse ouvido, depois passa nesse. Sabe como tá gostoso com fone de ouvido, parece. E a espacialidade do instrumento desliga todas as suas sinapses.
E aí foi aí que você entra dentro de você. E aí é muito gostoso a forma que você começa a se conhecer, porque você é conduzido através de sons bem agradáveis. Esse, esse aqui é muito legal. Nossa, surreal. Tô Legal, né? impactada. E eu tenho vários outros. Tem o DJ do australiano, que ele tem 3 metros e você toca, ele É. grava, parece um berrante, mas um pouco diferente, sabe? E, e aí a gente usa muito sons da natureza. Porque o que acontece? Numa palestra, que eu também dou palestra nas empresas, eu explico para as empresas o quanto é importante que elas tenham consciência sonora. É uma palavra que ninguém nunca ouviu falar. Acho que só eu mesmo já ouviu Só. falando. Consciência sonora. O que é consciência sonora? A nossa produtividade cai 66% quando tem carros passando, ou quando tem uma furadeira, ou quando tem alguém batendo, e a gente precisa pensar para trabalhar. Hum. E quando tem gente falando por perto. Assim que esse som termina, ele cessa, a sua produtividade aumenta instantaneamente. Quando você vai numa loja de shopping que você vai comprar, tem lá várias músicas pop tocando nessas lojas de departamento e tem um intuito, tem uma intenção. Porque quando você está impulsionado a comprar, você pensa, bom, vou comprar, não sei, acho que eu não preciso muito disso, mas aquela música ela vai te adicionar mais 20% na sua emoção, porque compra é emoção. Então ela vai adicionar mais 20% nessa sua emoção para que você não pense muito. E se você teve um impulso de comprar, você vai lá, quer saber? Deixa eu lá e pego e já compro logo, já resolvo isso. É sempre uma música com um beat um pouco mais rápido, sempre com um BPM um pouco mais acelerado. Se você vai numa loja de eh, móveis chiques, tá tocando música clássica. Qual a intenção disso? Para que você fique mais, para que você se sinta exclusivo, que você é o tipo de pessoa que frequenta um lugar exclusivo, então você vai pagar mais sem problema nenhum. Isso é Então, verdade. isso é audio marketing. Na empresa, as pessoas não têm tanta consciência de, por exemplo, além dos ruídos que atrapalham, que diminuem a produtividade, existem os sons que melhoram. Então, por exemplo, a gente cresceu na floresta, a gente não tá a vida inteira na cidade. Quando a gente estava na floresta, quando os passarinhos cantavam, era porque estava tudo bem. Quando eles param, é porque tem alguma ameaça chegando. E como fazer para que as pessoas possam colher os benefícios de sons mais agradáveis? Coloca sons de pássaros ou não ouve nada. Não escute músicas na própria língua enquanto está trabalhando. Isso é muito importante. Hum. Porque você está lá trabalhando, o seu cérebro está tentando decodificar o seu trabalho, resolver as questões do trabalho, criação. Ao mesmo tempo, a outra parte está lembrando ali, né? Sei lá, uma música, chega de mentira, de aparência, não sei o quê. E aí a pessoa pensa num dia, e aí ela começa a entrar num conflito no cérebro. Dispersa e vai pra música. E aí ela começa a dividir a atenção dela, e isso desgasta, e causa um estresse. Então, é uma consciência tanto para o funcionário quanto para a empresa. Por que que crianças que tocam instrumento têm mais facilidade, mais notas boas do que as crianças que não tocam? Eh, os sons de água, por exemplo, sons de ruído branco, porque quando a gente vai para uma praia, o que que a gente sente de benefício logo quando a gente chega na praia? Porque tem o benefício do cheiro da praia e tem o benefício do som. Da Então a onda do gente mar. pode ouvir esse som do mar também em determinadas condições. Então, na palestra eu mostro como o cérebro da pessoa vai funcionar numa sessão de sound healing, que ela vai ouvir daqui a pouco, ou no seu dia a dia, existem coisas que você pode fazer e não pode fazer. Dá mais uma dica. Ó, para mães, por que que o seu filho escuta um determinado tipo de música e ele vai sempre
escolher as amizades dele baseado naquele grupo que gosta daquele tipo de música. Todo mundo, na nossa época, hoje em dia eu não sei se tem, mas na nossa época sempre tinha o grupo dos roqueiros. E aquele pessoal andava só com aquele grupo por causa de música, por causa do som que eles tinham em comum. O Eh, som agregador, então. o som agrega, ele agrega as pessoas em grupo. Então, por exemplo, se você fala assim: "Olha, filho, eh, não é muito complexo você dizer para ele ou para ela que aquela música é ruim, porque ela está inserida numa época que está todo mundo ouvindo aquilo ali, então para ela pode ser bom. Mas se você faz ela tocar um instrumento, você vai dar, eh mais caminhos, mais sinapses, neuroplasticidades mais, aguçadas para que ela mesma possa dizer: "Nossa, mas isso aqui é muito simples, isso é ruim. Não tem alguma coisa melhor, um pouco mais legal?". E o mais legal para ela vai ser algo mais complexo. E o que é mais complexo? Uma música com mais condições, mais acordes, mais instrumentos. Não precisa ser uma música clássica com orquestra e tudo, mas existem estudos científicos que mostram isso. Um violino é um instrumento super complexo, porque ele tem inúmeros acordes, inúmeros acordes não, harmonias, e, e ela é o instrumento que mais desperta sinapses. Então, isso pode ser feito com uma criança e ela vai conseguir, conforme o crescimento dela, as crianças vão ouvir uma música de beat repetitivo, ela vai dizer: "Olha, eu acho legal você gostar dessa música aí, mas eu não escuto isso não". E aí ela pode E deixar selecionando. selecionar por bom gosto dela própria. Por que que ela aí fala: "Ah, não, mas filho, você tem muito mau gosto para música", mas o que que você deu para essa criança? Como ela foi educada, sonoramente educada, consciência sonora? É, a gente não tem isso. Não tem. E a maioria da humanidade não tem, não é só aqui no Brasil. Então a consciência sonora, ela tem que ser ensinada tanto nas empresas quanto nas famílias, principalmente para as crianças desde pequeno. Hum. Você tem algum curso? Alguma coisa assim? As pessoas pedem bastante, É, eu é de que se eu acho que pensar. que seria super interessante. Se você não tem, fica a dica para você É, fazer, já não é a primeira vez que me falam. porque a gente fica assim, a gente vai te ouvir agora, depois como a gente vai dar continuidade? Eu tenho mais uma dica que fazer playlists com intenção emocional. Então não fazer playlist, música para festa, música para não, faz música para ficar feliz, faz música para ficar triste, de propósito. Hum, Faz música para começar o dia bem e coloca lá os seus títulos. E aí eu tenho outros estudos científicos, é que tem muita coisa. Então, é. aí que eu mostro como isso funciona na prática e tudo que já foi estudado até hoje. O som tem muito poder. A questão é que a gente usa ele de forma involuntária. A gente não usa ele de forma consciente. Porque não tem quem nos ensine. É, Então a gente não dá nem para culpar ninguém, é, é. porque a gente não foi ensinado. Sim, Então, sim. E não tem como culpar ninguém, mas a partir do momento que existe a consciência, aí eu falo: "Opa, espera aí, então vamos começar a mudar o rumo das coisas aqui para este caminho ou aquele". Porque tudo está relacionado a som, né, tudo é som, sim, desde quando a gente nasce, desde quando a gente nasce. já dá um choro. É, o nosso próprio som. É, E eu sou muito auditivo, muito, assim, a minha memória auditiva é incrível, assim, eu lembro coisas que foram ditas, eu lembro o timbre, como é que foi dito, em que hora e que momento, mas eu não lembro da cara e às vezes nem de quem que foi, mas eu lembro do que foi falado, sabe? E minha mãe conta uma história que quando eu era pequeno, antiga, hoje seria abandono de capaz. Em hum, 1982, minha não era mãe nada. não era nada. Minha mãe deixava eu e meu irmão no berço e ela ligava o rádio e ia trabalhar e voltava 8 horas depois. E aí a gente estava lá, sabe? Imagina como é que a gente Sim, estava. Sim, minha mãe não tinha condição de pagar ninguém para cuidar e aquela coisa toda. E a minha mãe dizia que se ela esquecesse o rádio desligado, era o dia inteiro chorando, que os vizinhos ficavam dizendo: "Olha, seu filho chorou o dia inteiro". E no dia que ela deixava o rádio ligado,
eu não chorava. Então eu acho que eu acabei sendo educado sem querer por conta disso. Não, sua mãe muito sábia, já sabia que você ia dar É uma pra técnica, né? isso, ela muito sábia. Já É, fez porque mãe tem sexto sentido. tem. Babar pra quê, né? Imagina, olha lá, olha o que deu. É, exatamente. Eu e meu irmão, a gente é bem auditivo. Claro, no berço, né, meu bem, já estava ali É, e aí, ó, familiarizando, tem outros sons. e a gente tem pouquíssimo tempo. Ah, ó, essas são tampinhas de garrafa. Eu vi, que máximo. Isso aqui são sementes de jatobá. Meu Deus. E você pode usar várias outras coisas. Tem o som do sapo, do grilo, então a gente usa na vivência. Mas eu já tive uma ideia aqui de, Ah, de pegar umas mulheres para fazer essa vivência aqui e a gente filmar. seria fantástico. Vai Oh, ser um podcast que legal. diferenciado. Seria uma honra. Convivência. Claro. E gravar, né? Porque você tá falando, só que a gente tá imaginando, Imaginando, a gente é. não está sentindo. É. E eu tenho O feito. legal seria a gente sentir, até pra gente debater uma com as outras. Para mim, a melhor parte, apesar que eu gosto de tudo, mas a melhor parte é os depoimentos, porque acontece É o teu cada coisa feedback. na cabeça das pessoas que, nossa, assim, você nem imagina para onde a pessoa foi. Quando a pessoa começa a falar, você fala, meu Deus, Olha como que é surpreendente. surpreendente, é a Acho que parte que eu mais esse gosto. é o melhor da história. É, eu acho também. Fica aqui o convite, Então, eu vou marcar vai direitinho. ser uma honra. E aí o espaço aqui eu tenho certeza que dá pelo menos para colocar umas 10 mulheres Tá, aqui. E a gente faz isso porque eu acho que vai ser a melhor forma de descrever. sim. Porque você tá falando, eu tô aqui próxima, tô sentindo tudo isso. Mas quem estiver em casa não vai ter essa noção É, profunda. é. Por enquanto é superficial, por isso que eu acho que a gente tem que fazer uma vivência. Sim, sim. É só vivendo assim, todas as pessoas, todas não, mas uma boa parte que fala assim, ah, tá bom, vou contratar você, vou te chamar. A maioria foram pessoas que conviveram a experiência. As que eu falei também fazem, mas as que vivem é certeza. Ah, não, Certeza, tem que, certeza, eu tenho certeza. E aí é muito mais fácil até para falar para outra, aí vira uma exato. corrente, É o que acontece sempre que a gente vai é o boca a boca. no boca a boca e sempre tem lotação, e é fantástico. A, a Eu equipe que está comigo é muito boa também. não, tenho certeza, né, você vai não tem como. Wesley, querido, eu agradeço e eu Obrigado, deixo as querido. portas abertas aqui para Gratidão. você. Obrigado. E agora fica o meu convite para a gente fazer um podcast diferenciado, sendo uma vivência. Vai ser uma honra. E já tô aqui, já tô me imaginando. Então, perfeito, eu agradeço e até a próxima. Gente, likezinho, porque ele merece, hein? Obrigado. Espetáculo! Gratidão. Obrigado.